Oi, Fernanda, boa tarde. Oi, Tati. Oi, Fernando. Prazer em falar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a semana passada a gente teve muitos fatos, muitos acontecimentos em política internacional. Teve COP27, G20, uma escalada ali na guerra da Ucrânia. Teve também uma crise pontual na Coreia do Norte. Olhando para esse turbilhão, o que é que a gente pode destacar sobre o Brasil em meio a tudo isso, Fernanda? Olha, Tati, realmente a semana passada foi uma semana intensa na agenda internacional e em se tratando de Brasil, também alguns destaques que merecem a nossa atenção. Vou aproveitar o clima da Copa e aquilo que vocês repercutiam há pouco para resumir, basicamente dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, embora em exercício, tem sido deixado de escanteio e entra em campo o presidente eleito, o presidente Lula, que esteve não só na COP, como também fazendo um tour ali por alguns outros lugares, principalmente por Portugal, e tentando, com esse movimento, não só apresentar suas credenciais, né, para definir os rumos da política externa brasileira a partir do novo governo, mas também empreendendo uma missão que eu diria de resgate de relações históricas e também da tentativa de reestruturar, restabelecer a imagem internacional do Brasil. Então, uma semana muito importante em que as sinalizações tiveram não apenas efeitos simbólicos, mas também algumas implicações práticas que devem aparecer mais claramente tão logo o novo governo tome posse, viu, Tati? Agora, Fernanda, qual que seria a principal mensagem deixada pelo presidente eleito durante a COP? Olha, Fernando, algumas coisas. Em primeiro lugar, o Lula tem aproveitado toda a oportunidade, desde discursos, né, desde o discurso da vitória, até esses encontros todos que têm acontecido com lideranças e eventos internacionais, para enfatizar que ele vai privilegiar, do ponto de vista internacional, uma visão universalista da política externa. Isso vai repercutir na composição dos aliados, dos parceiros. Ele tem muito interesse, já fez isso nas gestões anteriores, em diversificar o diálogo e estabelecer pontes, não só com o norte global, mas também com o sul global. E isso significa que ele vai buscar, a COP foi um exemplo disso, a interlocução entre interlocutores, né, o diálogo com interlocutores das grandes potências, mas também com países do mundo em desenvolvimento. O Lula também falou muito ao longo da semana passada sobre a importância que ele pretende dar às esferas multilaterais, então vai se apoiar muito nesse conjunto de normas e regras que já regem, né, as relações internacionais, e também a gente percebeu, a gente notou uma tentativa de fazer da diplomacia verde, também como os Estados Unidos têm feito, uma espécie de pivô para a inserção internacional do Brasil. Resumindo muito rapidamente, a gente teve vários acenos importantes durante o discurso da COP, né? Menções a instituições como a ONU, falou até do Conselho de Segurança, que vai voltar uma demanda clássica do Brasil, a reforma do Conselho, mas falou de muita coisa relacionada ao meio ambiente, claro, o Fundo Amazônia, falou sobre uma aliança florestal, citou uma das organizações mais importantes, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que envolve vários países aqui da região na América Latina, falou sobre a importância de endereçar coletivamente desastres climáticos, além, claro, de ter apresentado o interesse do Brasil em sediar, eventualmente, na região amazônica, uma próxima COP no futuro. Então, foi um momento de fazer muitas promessas, de também coletar um pouco de demandas, digamos assim, né? Apresentar demandas na seara internacional, passar o chapéu, de certa forma, buscar financiamentos, apoios, investimentos e, com base nisso, recredenciar o Brasil nesse tema, que é um tema caro, é um tema sensível também, Fernando. E, bom, na volta da COP27, o presidente eleito fez uma escala em Portugal. Que análise é possível ser feita da passagem dele por lá, Fernanda? Olha, Tati, foi uma passagem importante, não só do ponto de vista simbólico, né? Porque Portugal é um país com quem o Brasil tem mantido um diálogo estreito, é considerado um parceiro importante, mas também foi relevante porque nessa ocasião, além da pauta bilateral, também acabou acontecendo um encontro envolvendo não só o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, como também o presidente de Moçambique. Então, a
gente pôde ver ali uma espécie de uma primeira articulação no que diz respeito à chamada diplomacia da língua portuguesa, né? A gente sabe que a CPLP, envolvendo aí Portugal, Brasil e países principalmente africanos, foi uma prioridade durante a gestão Lula anteriormente, e é muito provável que esse tipo de meandro geopolítico volte a ser acionado. Então a gente pode ver ali as fotos, né, daquele encontro e já uma espécie de prenúncio da importância dessas relações. É interessante observar, a título de futuro próximo, que agora quem vai a Portugal para também fazer uma série de reuniões com lideranças portuguesas é o vice-presidente da... Caiu a Fernanda. Mas enfim, ela falava sobre o turbilhão. Voltou? Fernanda? Oi, estão me ouvindo aqui, Tati? Agora sim. A gente perdeu quando você ia falar sobre o vice-presidente. Ah, então tá bom. Não, eu só estava dizendo que é interessante observar que quem agora está empreendendo uma visita a Portugal é o Mourão, e que ele também vai se encontrar com várias lideranças, enfim, e que isso demonstra não só a importância objetiva, né, de Portugal, do ponto de vista do segmento de negócios, do ponto de vista político também, mas como essa esfera de disputa de espaço internacional entre opositores no Brasil, né? Então, tem essa dimensão também imaterial que é importante destacar. Acho que são os pontos mais importantes da passagem ali por Portugal, Tati. Tá. Agora, Fernanda, 2 pontos para a gente finalizar sobre a equipe de transição na área de política externa e sobre especulações a respeito de um próximo chanceler ou uma próxima chanceler. O que você avalia? Pois é, Fernando, foi divulgado agora ao longo da última semana, né, o grupo de trabalho da transição no campo de relações exteriores. A gente tem um grupo relativamente enxuto em comparação com outras áreas. A gente tem ali menos de 10 pessoas indicadas e é um grupo bastante interessante porque ele é muito diverso. A gente percebe ali desde lideranças que no passado já inclusive ocuparam cargo de ministro, como é o caso do Aloísio Nunes Ferreira, e que tem uma interlocução muito forte, sobretudo com alas da centro-direita, sobretudo também áreas ligadas ao empresariado, né? Tem um diálogo muito estreito com esses representantes dos interesses pró-business. E aí a gente tem, além disso, diplomatas que inclusive foram escanteados durante a gestão Bolsonaro, né? Por exemplo, o Aldo Faleiro, que chegou a ser exonerado, né? Mas que conhece bem a diplomacia brasileira, compõe o grupo também. Celso Amorim, que foi chanceler, um dos grandes conselheiros do Lula. Muita gente, inclusive, acredita que ele vai ocupar um cargo equivalente ao que era do Marco Aurélio Garcia no passado, uma espécie de assessor especial da presidência, muito mais provável do que o ministério. Chico, a gente tem aqui, né, além dele, além do Celso Amorim, o Cristóvão Buarque, Mônica Valente, Pedro Abramovei, o Romênio Pereira, pessoal que está muito envolvido principalmente nas pautas ligadas à dimensão regional e também de direitos humanos, de temas transnacionais. Então, um grupo que demonstra uma espécie de preocupação em atender as várias cotas, digamos assim, tanto políticas, né, dos aliados, aqueles que precisam se sentir representados, quanto do ponto de vista temático do que deve ser prioritário para o novo governo. Sobre a chancelaria, segue em aberto a definição, a gente ainda não teve o nome divulgado, como para nenhuma outra pasta. Existe uma grande especulação de que, no momento, um dos grandes favoritos é o Mauro Vieira, né, que já teve também à frente do Ministério no passado. Ele é um diplomata de carreira, um diplomata experiente, então resgataria, de certa maneira, essa tradição do profissionalismo da política externa brasileira. Agora, existe uma grande indefinição, porque outros nomes já foram considerados e, como você bem mencionou, tem uma pressão, não só política, né, em busca de uma espécie de divisão mais equilibrada dos ministérios entre homens e mulheres, enfim, como também das próprias diplomatas brasileiras que entendem que esse seria um momento propício para uma chanceler. Eu todo dia recebo aqui uns 3 ou 4 nomes diferentes de
de novas pessoas que estão sendo cogitadas. Isso mostra que a articulação ainda está acontecendo, ainda tem bastante água para passar embaixo da ponte. Uma coisa que é importante, no entanto, é que muito possivelmente, se não for uma chanceler mulher, tudo indica que pelo menos na Secretaria-Geral do Itamaraty deva ser uma mulher na liderança desses cargos. Então a gente ainda não tem um nome indefinido, mas essas são as principais figuras que têm aparecido. A Marina Silva também chegou a ser cogitada, muita gente considerou que poderia ser não apenas uma mulher, mas alguém que não tenha necessariamente origem diplomática, mas bom trânsito político. Agora, os últimos acontecimentos até na COP talvez denotam que o caminho da Marina possa ser não apenas o de um ministério, como a gente acaba considerando geralmente, mas talvez a criação de um outro cargo, uma espécie de autoridade especial para o meio ambiente, seguindo o modelo do que o Biden fez nos Estados Unidos, indicando John Kerry, né, um político importante também, para um cargo desse tipo. Então, a Marina poderia eventualmente ser indicada para uma função visando aí essa diplomacia verde, Fernando. Perfeitamente. Fernanda Manhota conosco toda segunda-feira em CBN pelo Mundo. Obrigada, Fê. Um beijo. Boa semana. Obrigada, Tati. Obrigada, Fernando. E vamos lá. Até segunda que vem. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. O soldado Felipe de Carvalho Salles, da Força Aérea Brasileira, vai continuar preso por tempo indeterminado. Ele atirou e matou um colega no sábado em um prédio anexo do Ministério da Defesa, em Brasília. O militar disse durante a audiência de custódia que o tiro foi uma brincadeira durante a troca de turno. Ele foi preso preventivamente em flagrante e indiciado por homicídio e furto de munição. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que promoveram bloqueios ilegais em Santa Catarina no fim de semana, usaram métodos terroristas. A informação é da Polícia Rodoviária Federal do Estado. Segundo a corporação, os manifestantes utilizaram bombas caseiras com gasolina e rojões, além de derramar óleo nas pistas e espalhar bananas com pregos pelas rodovias. Homens encapuzados começaram a fazer os atos na noite de sexta-feira. A PRF informou que o grupo era violento. Uma pessoa foi presa. O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, pediu a recomposição da verba da entidade para 2023 ao relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. A proposta atual, enviada pelo governo Jair Bolsonaro, prevê pouco mais de 8 bilhões de reais para a corporação em 2023. O valor não representa nem aumento real em relação aos valores destinados à PF em 2022. A corporação suspendeu a emissão de passaportes devido à falta de verbas. As informações são do jornal O Globo. Autoridades do Catar anunciaram a primeira apreensão de drogas durante a Copa do Mundo deste ano. Agentes da Autoridade Geral de Aduana suspeitaram das malas de um passageiro no aeroporto internacional de Hamad. Não foram divulgadas informações sobre o passageiro. O Catar costuma aplicar penas severas por uso ou tráfico de drogas. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 3h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita.
É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. As festas estão chegando e a Prefeitura de São José dos Campos vai realizar uma feira de artesanato de Natal. É a sua chance de adquirir presentes personalizados, únicos e criativos para o final do ano. São 100 expositores com muita variedade de produtos, arte e cultura. Não perca! Feira de Artesanato de Natal, dias 3 e 4 de dezembro, das 10 da manhã às 7 da noite, no Pavilhão Gaivotas do Parque da Cidade. Entrada gratuita. Participe! Prefeitura de São José dos Campos. Segurança Pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Colabore você também com a polícia, sempre com sigilo e segurança, através dos telefones 181 para denúncias e 190 para crimes e formas de violência. Polícia Militar, 190 anos protegendo a sociedade. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso CBN na rede. Agora são 3h08 e começamos essa semana juntos aqui na CBN São José dos Campos e Vale, AM 750. Fique sintonizado com a gente na nossa CBN Vale, mas eu te convido também a assistir ao CBN na rede. É só correr lá para as nossas redes sociais. Nós estamos agora ao vivo na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. E, inclusive, você pode participar desse nosso bate-papo, mandando mensagens por lá. A gente coloca essas mensagens aqui no ar. E se você quiser, tem nosso WhatsApp também. Já você pode mandar por lá sugestões, perguntas que a gente também coloca aqui no programa. O nosso número é o 996035-234. 996035-234. Para quem já está assistindo aqui ao nosso CBN na rede pelo nosso canal no YouTube, é esse número que está aparecendo aí na sua tela. Já salva e já comece a compartilhar com a gente também algumas ideias pelo nosso WhatsApp também. Essa semana começando e hoje a ideia do nosso CBN na rede é totalmente em sintonia aí com certeza você já deve ter ouvido a palavra Black Friday chegando, ou então a semana das promoções. Muita gente já está usando essa estratégia e prolongando inclusive essas promoções para te ajudar aí em dúvidas. Quais são os seus direitos? O que fazer com essa promoção que está chegando? A gente vai bater um papo hoje no programa com a Luciana Iquedo, ela é educadora financeira, e com Jorge Assad, ele é diretor do Procon, já está cheio de dica aqui para ajudar a gente nessa semana de promoções. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente hoje. É uma grande alegria, Vanessa, para orientar o nosso público da CBN a gastar bem. É isso mesmo, não é verdade? É isso daí, Vanessa. Prazer estar aqui, Luciana também, prazer em te conhecer. A gente está aqui na CBN sempre, né? Mas no teu programa é a primeira vez. Então a gente tem que informar sempre. Informar não só o consumidor, mas também os fornecedores. Aí as compras são sempre feitas da melhor maneira possível, sem arrependimentos. É isso aí, exatamente. Viu que a gente vai exatamente tratar dessa questão também. Se eu me arrepender do que eu comprar, o que eu faço depois? Mas para a gente começar, quero colocar aqui o dado de uma pesquisa para a gente ir norteando aqui o nosso bate-papo. Saiu uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, já pensando aí na Black Friday desse ano, e diz que o consumidor está animado. 82% dos entrevistados pretendem gastar mais do que o ano passado nessa edição da Black Friday. E o consumidor também admite se planejar para as promoções. 93% declara que vai pesquisar produtos e preços e 74% dos entrevistados pretendem aí aproveitar alguma oferta já pensando no Natal. Queria saber da visão de vocês, né? Realmente a Black Friday pode ser encarada como uma oportunidade de compras?
Sim, Vanessa, eu entendo que pode sim ser encarada como uma boa oportunidade, mas é importante considerar que o primeiro ponto é ter um orçamento. Então, estabelecer quais serão aí os limites de compras, quais os limites de gastos, porque a gente tem que lembrar que hoje já é dia 21 de novembro e qualquer parcelamento já entrará aí para o ano de 2023 e você pode começar o ano endividado. Outro ponto importante é que essa pesquisa não aconteça somente nessa semana. O ideal seria já ter feito a pesquisa antecipadamente para que você consiga saber se realmente está pagando um bom preço ou se não é a metade do dobro, não é mesmo? E exatamente, porque esse virou até um meme em algumas edições passadas, né, da Black Friday, porque o consumidor acaba tendo muitas vezes essa sensação. E imagino que daí ele procura o Procon, né? Peraí, essa promoção aqui eu tô achando que eu estava acompanhando o preço e subiu. Eles subiram o preço para voltar para o preço original. É possível reclamar disso, por exemplo? É sim, Vanessa. Essa indução que os fornecedores às vezes fazem, né, levando os consumidores a erro, também é um abuso praticado. Então o consumidor tem que ficar sempre atento. A gente informa mesmo, todo instante. A gente estava falando antes de começar a entrevista do nosso folder, né? Depois eu vou passar para vocês passarem inclusive esse folder, né, no formato digital, para que divulguem para os consumidores. Então a gente tem que informar bastante. O consumidor tem que estar sempre informado, ele tem o direito à informação, mas ele também tem que buscar essa informação, né? Esse fenômeno de Black Friday não vem só no Brasil, começou nos Estados Unidos, veio para cá e hoje em dia já vem aumentando, né? Black Week, Black November. Então, assim, algumas empresas fazem essas promoções no mês todo, outras fazem somente na semana e tem aquelas que só fazem exatamente na última semana do mês. Mas tem que pensar sempre em planejamento, a Luciana bem falou, né? O se planejar é o melhor de tudo. A gente está no dia 21, hoje a primeira parcela do 13º de quem é empregado está sendo paga, dinheiro no mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que comprar. A gente tem que verificar se o consumidor está hoje em dia, está com crédito no mercado, se ele não tem alguma restrição no nome dele, Serasa, em SPC, para ver se vale muito a pena ele pagar essa dívida, voltar o crédito no mercado, para aí sim ele pensar em comprar. Se tiver tudo certo, tiver condições de antecipar um pouco as compras de Natal, eu acho que vale a pena. Não vale a pena perder algumas oportunidades, mas sempre pesquisando. Maravilha. E é interessante, né? Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? Então, para muita gente está entrando esse dinheirinho extra, digamos assim, que ele já é esperado, né, por muitos trabalhadores, e às vezes no impulso você já resolve aproveitar a promoção. Mas ainda mais você, Luciana, que trabalha nessa questão de educação financeira, é a hora de dar um freio também. Exatamente, é por isso que ter uma lista e escrever realmente não vale aquela lista mental, porque a mente nos engana. E escrever aquilo que a gente vai comprar, dar nome ali para os presentes, estabelecer um limite do valor e respeitá-lo é muito importante. O Jorge trouxe aqui a questão do 13º salário e a gente tem sempre que lembrar, né, que tem dívidas que elas são dívidas ruins e serão sempre ruins. Nós estamos num momento que o crédito está muito caro, a gente está com uma Selic aí de 13,75% ao ano, né? Não tem nenhuma indicação de que isso vá cair. Então, quando eu faço uma dívida hoje, eu estou fazendo uma dívida cara. Então, se eu estou devendo ali aquela fatura do cartão de crédito que chegou e eu não consegui liquidar, tive que parcelar, ou usei o cheque especial, ou peguei aquele empréstimo, sabe aquele quando você vai sacar o dinheiro, ou entra no aplicativo, sai um pop-up? Que vem aquela mensagem que você fala, nossa, é pra mim! Pra você, Vanessa, tem aqui o limite pré-aprovado, esse dinheiro é caro e a gente tem que se livrar dele. Então, aí o ideal seria pegar esse 13º, se livra disso. O que são dívidas boas? Por exemplo, o financiamento da casa que está alongado. Por exemplo, um financiamento de carro que tenha sido feito com uma taxa baixa de juros. Até aquele consignado com a taxa mais baixinha, essa eu não preciso correr, pagar parcelas antecipadas se eu não tiver uma reserva de emergência. Porque a falta da reserva de emergência que leva a gente para o endividamento ruim. Então, uma parte posso quitar as dívidas, a outra fazer uma reserva de emergência e a outra gastar conscientemente. E é interessante que também você, na sua primeira resposta, colocou essa questão de aproveitar essa promoção e parcelar. Recentemente, eu entrei numa loja que tinha comece a pagar daqui 60 dias.
Mas se você for parar para pensar, esses 60 dias, você já vai começar 2023 com essa dívida. Exatamente. Olha, outro fator importante. Essas lojas que usam essa estratégia, normalmente você precisa ir até a loja para liquidar a fatura. E aí o caixa fica lá no fundo da loja. Porque você vai entrando, vai vendo várias coisas ali expostas, vai lembrando de tudo que você está precisando, e aí chega no caixa com a fatura e com mais vários itens que talvez você nem precise. E aí, às vezes, no impulso, né? Você já vai pro caixa, em vez de pagar a dívida, você já faz uma outra. Você paga uma e já adquire mais outra. 2, 3, 4 dívidas. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede. Vou reforçar para vocês participarem. A gente está aqui com os nossos canais abertos. Mande as suas perguntas, que já a gente vai falar também dos seus direitos no dia da promoção. Então, fique ligado. Já tem mais CBN na Rede. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Sabe quem vai marcar um golaço na sua obra? A Sodimac. Confira essas oportunidades. Furadeira, parafusadeira, bateria, 229. Serra circular, 1.300 watts, 399. Argamassa polimérica Via Plus, 1.018 quilos, 58,90. Aditivo para argamassas e chapiscos Bianco, balde 18 litros, Veracity, 318,90. Se você encontrar mais barato, cobrimos o preço da concorrência e ainda damos 10% de desconto. E no reforço desse time estão o aluguel de ferramentas e o programa de fidelidade do profissional. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta com o nosso CBN na Rede. Hoje a gente está batendo um papo sobre a Black Friday, né? Tem já lojas e muitos setores de serviço também, já com a semana, novembro de ofertas. E a nossa ideia agora é a gente falar um pouquinho de dicas mais práticas, né? Então eu queria saber, por exemplo, Luciana, se a pessoa tem ali a opção do faço a compra, mas tem um desconto maior à vista, ou vou para o parcelado. O que você acha que seria a melhor opção para quem está na dúvida ali na hora de pagar a sua compra? Sim, o primeiro ponto é que as nossas dívidas nunca devem superar 30% da nossa renda. Então, esse é um limite muito importante para que a gente considere. Vai ultrapassar 30%, não compre parcelado, porque vai comprometer o seu estilo de vida, vai faltar para outras coisas que podem ser essenciais. O segundo ponto importante é que a gente tem que sempre olhar, né, a taxa de juros. Às vezes a pessoa está aqui ouvindo a CBN, quando vocês avisam, né, que teve reunião do Copom, que a taxa Selic mudou, ou as segundas, como hoje, que saiu o relatório Focus, você que está aí ouvindo pode até achar que não tem nada a ver com a sua Nossa, vida. que coisa complicada, não tem nada a ver. Eu não quero saber disso, mas tem tudo a ver, porque é quanto custa o dinheiro. Então, por exemplo, no ano passado, que a gente tinha uma taxa de juros bem baixinha, aquele desconto de 2%, 3% valia muito a pena.
Hoje a gente está com uma taxa de juros bem elevada e no investimento conservador a pessoa já ganha mais do que 1% ao mês. Então não vale a pena se eu tiver um desconto que não supere esse investimento conservador. Então é sempre importante fazer essa comparação. Então hoje, para valer a pena, o desconto tem que ser maior do que 1% ao mês. Senão você deixa o dinheiro investido num investimento conservador como o Tesouro Selic, um fundo DI com liquidez diária ou um CDB com liquidez diária, só que aí não vale pegar esse dinheiro e gastar também, né? Não Esse vale. que é o problema. Eu parcelo e uso esse dinheiro para outra coisa. Não vale, tem que deixar investido para poder usar. E eu acho que muita gente ainda se confunde nas parcelas também, né? Que às vezes a gente fala, olha, não gasta esses 30%, mas tem gente que dá uma embananada ali, tem que colocar no papel mesmo. Tem que colocar no papel e você tem que considerar, puxa, comprei lá na farmácia que desconta na minha folha de pagamentos. Aqui a gente tem muitas empresas na região que fazem isso está me endividando. Puxa, fui comprar no supermercado e paguei parcelado, isso também é dívida. A prestação do carro, a parcela daquele aparelho de celular que de repente você trocou e nem se lembra mais. Então é muito fácil a gente esquecer quando são valores pequenininhos, mas quando a gente soma, a gente toma aquele susto. Tem razão. Agora eu queria entrar também aqui no nosso bate-papo, né, até para aproveitar mesmo e dar dicas práticas para as pessoas com relação às compras, né? Então, por exemplo, né, às vezes acontece, né, Jorge? A gente vê aquela promoção, acha que, nossa, vou fazer um super negócio, comprei. Aí eu chego em casa, penso um pouquinho melhor. Nossa, acho que eu comprei por impulso, dá uma olhada no guarda-roupa ou qualquer outra coisa e fala, não quero mais. Eu tenho essa chance de devolver, eu posso isso, ou comprou, não tem volta. O ideal é fazer como a Luciana falou, se planejar sempre, né? Um planejamento adequado, que você estipulando ainda quais são as suas prioridades, as suas necessidades e as suas possibilidades, aí você não corre tanto risco de acontecer esse fato. Mas comprando e se arrependendo, tem uma possibilidade só. Quando você compra pela internet, existe o direito de arrependimento, que é quando o consumidor pode invocar esse direito sem justificar, de forma injustificada, ele pode pedir seu dinheiro de volta ou então fazer a troca dessa mercadoria em até 7 dias após o recebimento dessa mercadoria. Fora isso, não tem essa possibilidade. Inclusive troca de mercadoria comprada em qualquer época do ano, né, e se comprada em loja física, vai depender da política de troca de cada empresa. Cada empresa tem uma, e tem empresa que nem troca. Né, não troca. Pode não trocar? É da Pode. Empresa, porque às vezes a pessoa fala, mas eu fui na outra loja e lá trocou, como é que vocês não querem trocar? Não, pode sim. A empresa é individual. É individual. Cada empresa determina a tua política. Tem empresa que não troca mesmo, tem empresa que troca, por exemplo, aos finais de semana, outras empresas trocam aos sábados, né? Ou então só às segundas-feiras, enfim. Cada uma vai praticar a sua. E vai depender do consumidor, na hora dele fazer essa compra, ele fazer aquele contrato verbal ali. Ele perguntar qual é a política de troca da empresa, para ele não se arrepender depois e cair justamente nisso daí. E não poder ter o seu dinheiro de volta. Tem empresa que, inclusive, devolve dinheiro de volta. Algumas devolve mesmo em loja física. Tem essa facilidade para o consumidor. Mas vai do consumidor ter essa maleabilidade e saber conversar. O comprar bem significa que você não vai depois ter dor de cabeça. O teu sonho não vai se transformar em pesadelo. Vanessa, uma dica importante aqui, né? Algo que eu uso na minha vida. Se eu quero comprar algo numa loja física e sei que aquela compra por impulso, não compre na hora, vá para casa, porque a maioria das vezes, talvez aí 90% das vezes, a gente nem lembra mais daquilo depois. Não era algo necessário. Agora, às vezes a gente vai para casa e fica pensando, né? Puxa, eu devia ter comprado, né? Aquela blusa branca, eu queria tanto. Se for esse o caso, você volta e compra num segundo momento, porque aí você já saiu da parte ali emocional e racionalizou a sua compra. E é importante que a gente compre, assim, quando a gente fala de roupas, por exemplo, coisas que combinem com o que já está no armário, que tenham a ver com o seu estilo, que você tenha outras coisas para combinar com aquilo, porque é muito triste quando você abre ali o guarda-roupas, encontra uma peça com etiqueta, né? Você simplesmente tirou o dinheiro de você se roubou, tirou ali de uma necessidade
para fazer algo que era totalmente desnecessário. E a gente fica pensando, se ainda está com etiqueta, né? Tanto tempo depois é porque você realmente não precisava. Exatamente. Aí também fica aqui uma dica, né? A gente fala tanto de economia criativa, hoje a gente fala de consumo consciente. Aquilo que está lá no nosso armário, às vezes 1 ano, 2 sem usar, pode ser que você nunca mais use. Então também, estou fazendo novas compras, pegue aquilo ali, faça uma doação, faça uma venda. A gente hoje tem tantos aplicativos, grupos de WhatsApp de condomínio, que você consegue vender ali, né, no mercado secundário e pode aproveitar o dinheiro para fazer outras coisas. Porque às vezes a gente pensa, e eu acho que o impulso muitas vezes acontece, principalmente na sexta-feira mesmo, porque a pessoa tem a sensação de que aquilo está muito barato e se eu não comprar hoje, eu vou perder a oportunidade. Eu já vi, por exemplo, pessoas saindo com 2, 3 TVs. Aí eu cheguei a perguntar, nossa, mas vai levar 3? Ah, mas que o preço está tão bom, como é que eu vou perder essa oportunidade? Então, TV uma hora eu vou usar. Então, assim, realmente as pessoas acabam comprando por impulso. E depois faz o quê com 3 TVs dentro de casa? Não tem o que fazer muitas vezes. E tem que tomar cuidado que é o seguinte, quando a gente está falando de TV, a gente está falando de tecnologia que se renova a cada dia. Né? Mudou uma semana, você vê uma TV com uma nova tecnologia, a anterior vai custar menos, porque a qualidade é um pouquinho inferior. Enfim, então esse cuidado tem que ter. Né? A gente vê muita TV pega muito isso. Né? Na Black Friday mesmo, as pessoas dormem na fila já no dia anterior. Sim, e normalmente por esses produtos grandes, eletrônicos. Parece um estouro de boiada quando as portas abrem, né? Um atropela o outro, cai, se machuca, enfim, acaba e não precisando muitas vezes disso, né? E isso acaba sendo uma estratégia de marketing, né? Isso de ter fila, de mostrar que tem uma demanda reprimida, é para te levar a comprar por impulso aquilo que realmente não está planejado e não faz parte ali da sua lista de desejos. Outra coisa, né, Georgia, que quando a esmola é demais, o santo deve desconfiar, como diz aquele ditado. Tá muito barato, tá muito abaixo do preço, e entenda, se não está caindo aí numa mudança tecnológica de algo que depois você não vai mais ter peças, não vai ter manutenção, ou vai depreciar muito o valor, vai reduzir muito em relação ao que você pagou. Pode ser que seja golpe, especialmente online, né? Você está vendo ali uma média de preços e de repente aparece alguém num site cobrando que ali às vezes o site não é tão confiável, né? Você nunca viu, né? Exatamente. Então desconfie, especialmente para pagamentos em boletos e Pix. Aí a gente tem que tomar muito mais cuidado, sempre conferir ali, né, se está indo de acordo realmente com o vendedor. Porque às vezes aparece ali uma loja séria, você está comprando, pensando que está comprando daquela loja, e aparece o nome ali para transferir para Dona Maria, que não tem nada a ver com aquele negócio. Eu imagino que vocês recebam muitas reclamações nesse sentido, porque às vezes você está na página de uma empresa grande, só que as pessoas não prestam atenção que o produto é entregue por uma outra empresa. E aí chega a denúncia lá no Procon depois. Chega do mesmo jeito, né? É o marketplace. Muitas empresas grandes magazines principalmente, têm os sites que eles acabam alugando o espaço para empresas menores também fazerem seus negócios naquela plataforma. E elas são tão responsáveis quanto as menores, né? Mas acontece muito disso daí. O que a Luciana bem disse é o seguinte, essas fraudes, né? Do jeito que tem gente trabalhando pelo bem, tem gente trabalhando ao contrário, para fazer o mal, né? Esse jogo sempre vai ter. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu comprei um televisor para o meu filho faz uns 3 anos, para o quarto dele, e passou alguns dias eu comecei a receber um e-mail com uma suposta promoção daquela mesma loja que eu estou habituado a comprar, oferecendo um televisor similar a ele, com a mesma quantidade de polegadas e tudo mais, por menos da metade do preço. Aí aquilo lá cocei, né? Falei, fiz um mau negócio. Alguma coisa estranha, Será que eu comprei mal, deveria ter esperado? Enfim, fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Chegou a noite, estava com mais tempo, entrei, sentei no computador, e fui lá ver. O link me levou direto para o site dessa suposta loja. Fui lá no site, procurei e tal, fiquei em dúvida se eu fiz um mau negócio ou não, mas já tinha recebido o produto, enfim, não tinha mais o que fazer, passado uns 15 dias depois, né? E resolvi entrar no link dessa empresa. Eu cliquei no endereço virtual dessa empresa, fui até lá. Coloquei as 2 telas, uma ao lado da outra. Quando você coloca as telas uma ao lado da outra, você percebe que elas são parecidíssimas, mas não são iguais. Olha só. Então, são os golpes. Então, se eu tivesse comprado, muito provavelmente ia falar para fazer pagamento por Pix ou por boleto, não receberia nunca esse produto,
E jamais também saberíamos quem foi a pessoa que recebeu aquele dinheiro do outro lado. Então, isso daí não é caso mais para o PROCON. O PROCON absorve esse tipo de demanda, mas encaminha para a delegacia de polícia, para eles tomarem, porque isso é um golpe, isso é uma fraude, isso é um estelionato. Né? Quando a pessoa recebe, ela faz com que a vítima tenha prejuízo e ela tenha um benefício ao mesmo tempo. Então, isso é o estelionato, está configurado estelionato. Mas vai descobrir a autoria desse estelionato, é dificílimo. Então, vale o consumidor sempre não ir por impulso, né? Quando receber e-mail, quando receber SMS, quando receber mensagem de WhatsApp, com essas promoções, tomar um cuidado tremendo. A gente percebe que, assim, com o passar do tempo, as tecnologias das fraudes também melhoram. Antigamente você via, se tinha um cadeadinho no alto do monitor, se estava o cadeadinho, estava tudo certo. Hoje não mais. Já estão conseguindo fraudar também isso nas páginas fakes. Então isso o consumidor tem que ficar muito atento. Então, assim, quer comprar alguma coisa? Vá à página, ele digita o endereço da página, vá até lá, procure as promoções. Se ele tiver qualquer tipo de dor de cabeça comprando numa loja menor, dentro daquela plataforma de uma grande loja, a loja, essa loja também ela é responsável. Então, ela também tem responsabilidade. Também tem responsabilidade. Existe solidariedade passiva dessas duas lojas. Então, esse é um cuidado maior que tem que ter. Agora, tem sites de lojas menores confiáveis? Tem. Mas não dá para a gente precisar falar, olha, nós recomendamos tal loja, até porque também não é a função do PROCON. Mas evitar sempre ir nesses sites. Nunca. Se receber e-mail, se receber mensagem de SMS, ou então de WhatsApp, não linkar, não abrir o link, né? Nem abra o link, que muito provavelmente vai estar sendo levado aí a uma fraude. Tem que desconfiar, não tem jeito, né? A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede. A gente já volta para retomar desse ponto. Luciana, fique conectado com a gente que já tem mais CBN na Rede. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, afirmou hoje que repudia manifestações antidemocráticas e golpistas no país e reiterou a defesa da legalidade e das instituições republicanas. Nardes divulgou uma nota depois de ser pressionado a esclarecer um áudio em que insinuava a possibilidade de um golpe militar no país. Ministros do TCU e integrantes do governo de transição criticaram o áudio e cobraram por um posicionamento público dele. Uma mulher morreu depois de ser atingida por um disparo acidental na cabeça em Araras, no interior de São Paulo. A vítima segurava uma arma para tirar uma foto quando acionou a pistola sem querer. A arma está registrada em nome de um colecionador, atirador desportivo e caçador. O homem foi preso em flagrante, mas pagou fiança de R$3 mil e foi liberado. Cientistas monitoram um vulcão no leste da Rússia que deve entrar em erupção pela primeira vez em 15 anos. Ele fica na região conhecida como Anel de Fogo, onde ocorrem erupções e terremotos com frequência. Pelas características atuais, os cientistas acreditam que a erupção poderá ser de grande intensidade, com potencial de impactos em rotas de aviões. As informações são da agência Reuters. A Holanda venceu o Senegal por 2-0 em partida disputada pela Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, a Holanda conquista 3 pontos e empata com o Equador no grupo A. As duas seleções se enfrentam na próxima rodada. Ainda hoje, Estados Unidos entram em campo contra o País de Gales. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico.
Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. O novo aplicativo 156SJ Campus já está disponível para que você de São José possa abrir solicitações de serviços ou reclamações dirigidas à Prefeitura. Baixe o aplicativo no seu celular. Procure pelo ícone 156SJ Campus. Limpeza, saúde, iluminação pública, fiscalização, quebra e poda de árvores são alguns dos principais tópicos. É a Prefeitura melhorando ainda mais os atendimentos à população. Baixe já o 156SJ Campus. Urban e Prefeitura de São José dos Campos. Chame APS Pro e não fique sem energia. www.apsgrupo.com.br. Na rede, informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia, para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta com o nosso CBN na rede. Agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Giro de notícias. Notícia em destaque lá no nosso site cbnvale.com.br. Durante os jogos agora da Copa do Mundo, os bancos vão ter expediente especial nos dias de jogos da seleção. Então, quando for agora, próximo jogo é dia 24, quinta-feira, às 4 da tarde, contra a Sérvia, e também no dia 2 de dezembro, quando o jogo começa aí na parte da tarde, né, 4 horas da tarde, as agências elas vão funcionar, mas com um horário diferente. Vão funcionar das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Já no jogo que vai ser no dia 28, o atendimento vai ser diferente também, porque começa a 1 da tarde, então vai ser das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Então fique atento. Quando o jogo for mais tarde, o atendimento vai até as 2 da tarde e o jogo do Brasil começando às 4. No dia segunda-feira, que dia 28, que o jogo é 1 da tarde, aí agências bancárias vão funcionar só até as 11h30 da manhã. Então, se você tiver necessidade de ir até o banco resolver algum problema, sacar dinheiro, fique atento. Dia de jogo da Copa com o jogo do Brasil, horário diferente aí do atendimento bancário, tá bom? Agora a gente volta aqui para o nosso bate-papo sobre Black Friday. Quero aproveitar e destacar agora algumas orientações, inclusive vocês estão aqui com um folder muito legal com dicas do Procon, depois a gente posta aí de forma virtual para orientar aí os consumidores também, mas quero ir para aquelas perguntinhas básicas, né, que a gente sabe que muita gente tem dúvida. Então, assim, por exemplo, eu faço a compra principalmente no caso dela ser online, né? E a compra não chega na data lá que foi colocada. Muita gente que a gente colocou aqui aproveita para comprar presente de Natal, por exemplo. Mas aí chega o Natal, a encomenda não chegou. Qual que é o direito do consumidor nesse sentido? Ser integralmente ressarcido de todas as despesas que ele teve, inclusive de frete, né? Então ele tem que ser ressarcido. Mas ele pode também exigir o cumprimento daquela oferta, mesmo depois do prazo. Isso, o consumidor pode fazer o uso desse direito que ele tem, ou então a substituição do produto. Então, mas é bom ficar atento, sempre a gente falou, nesses sites mais confiáveis, para que ele não tenha esse tipo de problema. Se ele está vendo, por exemplo, se for a compra de Natal, e depois talvez ele tenha que comprar, né, o presente para o Natal, se ele quiser o dinheiro de volta, porque não foi cumprido o prazo de entrega, é possível? É possível, integralmente, todas as despesas, inclusive de frete, que é o mais que ele tiver tido de despesa. Agora, pensando num cenário ainda pior, se não chegar essa encomenda, o que acontece? O caminho é procurar o Procon, né? Por mais que ele tente trocar algumas mensagens, mandar e-mail, e aí? Pode procurar o Procon. O Procon está de portas abertas para receber também esse tipo de demanda. Mas vale sempre lembrar que o consumidor é o melhor fiscal que tem, né? Melhor que os nossos próprios fiscais, que são ótimos, é o próprio consumidor. E o consumidor, ele tem que produzir provas. Né? Ele vai comprar online, sempre vai printando cada página, cada etapa das compras que ele for fazendo, ele printa. O porquê? Porque ele pode, muitas vezes, essas provas que ele produzir, estão todas elas utilizadas a seu favor. Você vê uma oferta, né? Isso serve também para Black Friday. Você vê uma oferta, inicialmente.
Quando você fechar essa oferta, colocar na gôndola, pode mudar o preço. Eu já passei por essa experiência. Pode acontecer. Como você vê no supermercado, você vê um preço, na gôndola, quando chega no caixa, é outro. É outro. Então, virtualmente, é dessa forma que fazem, né? E, além de tudo, preço de frete, prazo da entrega, verificar, sempre com esses prints todos, para que o PROCON também possa agir. Tudo bem, a gente tem que as comprovações todas são por conta dos fornecedores, né? A obrigação de produzir, de prestar essas informações todas. Mas o consumidor também tem que fazer jus, né? Também tem que colaborar conosco. É interessante até orientar nesse sentido para que o consumidor fique atento, né? Então, no caso, tira foto, printa. Às vezes também a gente vai em muitas lojas, o preço não está tão claro. Aí você acha que é o tal produto que está na promoção, mas na verdade é outro. Aí quando você chega no caixa, é aquela situação desconfortável. Quem já não passou por isso? Eu outro dia passei por uma situação como essa, né? Eu cheguei foi no grande supermercado, tinha uma peça lá, eu comprei, cheguei no caixa, o preço era 3 vezes mais. Falei, não, tá errado. Não, o valor é esse, o senhor está enganado, o que vale é o que está no monitor. Não é o que vale é que está no monitor, o que vale é que está lá na conta. É o que está na promoção, né? Além de tudo, eu acabei de fazer uma pesquisa ainda, enquanto você estava chamando o gerente, eu fiz uma pesquisa virtual e o valor é o correto que está lá anunciado. Fiz um preço médio, eu falei, tá aqui, ó, tá na média, vocês estão enganados. Aí chamou a pessoa, reviu certinho, trocou o preço, inclusive, que estava lá no sistema. Deu desconto. Deu desconto, porque não pode. Então, o consumidor tem que ficar atento, mesmo indo a supermercado, isso acontece muito, Vanessa. Não muito, isso é muito chato. Comigo, pelo menos, todas as compras que eu faço, pelo menos um produto ou outro vem com o preço errado. Eu sou aquelas chatas que ficam, você pode ir lá checar o valor, por favor, que lá o preço está diferente. E corretamente, né? E você, não sei se você costuma levar seus filhos ou não, ainda tem isso, né? Você tem que ficar atento à criançada ali, verificar se o valor está correto, se você já passou tudo, se não esqueceu de nada. Então, muitas vezes, você acaba vendo isso em casa. Em casa, já Mas aconteceu. Aí você pode voltar ao estabelecimento e demonstrar para eles, olha, a oferta está diferente do valor que vocês cobraram. E eles têm que cumprirem a oferta. Por isso que eu acho que uma dica importante é sempre guardar realmente a nota fiscal, porque muita gente não tem esse hábito. Muita gente não guarda. Deixa no caixa, não preciso pegar. Precisa, até porque se tem algum produto que tem a garantia, todos os produtos têm garantia. Bens consumíveis, né? Ou não, né? Bem de curta duração, são 30 dias dessa garantia, se não 90 dias. Você tem que ter nota fiscal disso daí. Você tem que guardar sempre o cupomzinho fiscal para depois você poder reclamar, fazer prevalecer o seu direito. Maravilha. Sendo uma outra coisa que eu queria abordar com você também, né? A gente fala muito de produtos, né? Então, por exemplo, a loja, que a gente já está acostumado na Black Friday a comprar, mas acho que muitas empresas também de serviços estão entrando nessa onda, né? Então a gente vê, às vezes, um curso, às vezes kit de massagem, outras empresas, até como uma estratégia de marketing mesmo, como você colocou, aproveitando desse slogan de promoção. Só que muitas vezes, para alguns tipos de serviço, a compra é de um valor maior ou algo que você vai adquirir para o próximo ano. Como ficar atento nessa questão também, se vale realmente a pena ou não, também encarar uma Black Friday de serviços, por exemplo? Sim, assim como o Jorge colocou, que quando eu vou comprar um produto, eu tenho que ficar atento ao tamanho ali da embalagem, se é o mesmo que está em oferta, qual é o peso do produto, se está vindo aquela quantidade que eu realmente espero. Quando eu compro um serviço, eu preciso estar atento às letras minúsculas, porque às vezes é um pacote de massagens maravilhoso, com 1/3 do preço, num lugar legal, mas que você tem que fazer as massagens às segundas-feiras, das 9 ao meio-dia, por exemplo. Tem uma limitação de horários, de tempo para ser executado. Os cursos também são assim. E eu conversava outro dia com o pessoal da Hotmart, eles me falaram que quase 90% das pessoas compram cursos e não finalizam. E existe um percentual, gente, absurdo de pessoas que compram os cursos e jamais acessam. Não fazem o login, não entram no sistema. Tô chocada. Sim, é absurdo. É absurdo. Né? Porque a pessoa ela comprou por impulso e ela não olhou a agenda dela, qual o tempo que ela vai fazer aquele curso, vai se dedicar àquele estudo. E aí passa dos 30 dias, né? Que às vezes são 30 dias de teste, ou passa dos 7 dias de compra e não consegue mais devolver e perde aquele recurso. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu vou conseguir ter a execução desse serviço? Eu conseguirei fazer esse curso? Eu realmente quero fazer tudo isso? Então é muito importante evitar. E de novo,
aquela tomada de decisão no momento do impulso. E acho que principalmente no setor de serviço, muita coisa às vezes você adquire agora e nessas letrinhas bem pequenininhas acaba sendo pro ano que vem. E aí você já acha que é para esse ano, por exemplo, e se você não lê todas as informações que estão lá e também o seu direito, fica difícil essa briga no PROCON, não é verdade? Mas aí está um detalhe, todo consumidor ele tem direito às informações, elas têm que ser claras, objetivas e têm que estar completas, né? Quando se deparar com uma situação como essa, que existe essas entrelinhas, essas letras minúsculas, também chamar o PROCON, também recorrer ao PROCON. O PROCON também, antes do consumidor, ou ainda que ele não se decida, né, por fazer aquele curso, em contratar aquele serviço, ele procurar o PROCON. O PROCON tem que fazer. A gente tem, além das nossas fiscalizações físicas, temos as fiscalizações virtuais. E a gente se depara muito com isso. Então, os fiscais hoje, eles estão nas ruas, tem um fiscal só dentro do PROCON agora fazendo essa fiscalização virtual, o restante está nas ruas. Eles estão fazendo realmente porque é o maior trabalho que eles têm, né? Virtualmente, eles fazem no outro tempo quando voltam para o PROCON. Mas verificam muito isso daí. Muitas vezes... Quer dizer, aquela letrinha pequena não fica claro para o consumidor. Isso não pode acontecer. Quem fazia muito isso e está diminuindo assustadoramente, porque tive que multar, foram as farmácias. As farmácias faziam muito disso. Colocavam aquelas promoções, as letras, os números com uma fonte, ia diminuindo, né? Chegava num ponto você nem com óculos e lupa você conseguia ler o que estava escrito ali. Isso não pode acontecer, o consumidor não pode sofrer com isso. Um outro ponto também de cuidado é com a questão de pagamentos recorrentes. Então, por exemplo, assinatura de serviços de vídeo, de áudios, famosos streamings, ou assinatura de newsletter com notícias, que às vezes contemplam 1 mês, 2 meses, 3 meses grátis, mas que ali já deixa claro, depois deste período, se você não cancelar, você terá que pagar, vai ser continuado o serviço. Exatamente. E aí a pessoa não faz o controle, esquece de cancelar, às vezes faz ali com a intenção de ficar por aquele período gratuito e depois está se comprometendo com pagamento mensal e recorrente. E às vezes, muitas vezes, para cancelar é difícil e acaba tendo que recorrer ao PROCON depois que muitas parcelas já foram pagas. E aí não tem mais o que fazer, né? Assinou um contrato, né? Sabia desde o começo que existia essa possibilidade de ficar algum tempo sem ter o pagamento, mas depois sim tinha que pagar. Então passou esse prazo, como bem lembrou Luciana. Isso também acontece bastante. As pessoas recorrem ao PROCON, mas aí não tem o que o PROCON fazer. Elas sabiam do prazo. Agora, diferente de um curso, por exemplo, agora a gente vai começar a entrar numa época, passando o Natal, a gente já volta, as atenções todas voltadas para volta às aulas, né? Verdade. Então isso tem que tomar muito cuidado. Se você fez a contratação de uma escola, por exemplo, e não iniciou as aulas, você foi até a escola, não iniciou as aulas, não sei o quê, você tem direito a receber integralmente o valor todo que você pagou. Se você fez lá o pagamento da matrícula e deixou mais 12 cheques, ou assinou boleto, seja o que for. Se não começou, você tem direito a integralmente ter essa devolução. Mas é um outro caso. Maravilha. A gente vai fazer aqui mais um intervalo no nosso CBN na rede. Fique conectado, que a gente ainda tem mais um bloco aí para tirar algumas dúvidas. Vou ver o que está chegando aqui nas redes sociais, então mande por lá também. Até já! CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. A TV Câmara de São José dos Campos agora está no sinal aberto. Para assistir, basta sintonizar a sua TV no canal 12.3. Assim poderá acompanhar sua programação diária com as sessões legislativas, entrevistas, agenda cultural, notícias da cidade e muito mais. O que acontece em São José passa na TV Câmara. TV Câmara de São José dos Campos. Agora no sinal aberto. Sintonize o canal 12.3. Câmara Municipal de São José dos Campos.
caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede. Já vou colocar aqui uma pergunta que chegou pra gente pelas redes sociais, aqui no meu Instagram, do Bruno Alves. Ele está perguntando, e na sexta-feira, como que eu posso denunciar no PROCON? Vocês vão ter algum atendimento diferente na sexta-feira? Porque a gente sabe que sexta-feira é o dia, né, realmente da Black Friday. Vamos trabalhar do mesmo jeito, como sempre. Das 8 da manhã até as 5 da tarde, a gente trabalha de segunda até sexta-feira, não para almoço. Aliás, na hora do almoço a gente intensifica atendimento, porque o PROCON não tem fila. Você pode ir no PROCON, horário que for, não tem fila. Todos os guichês trabalhando, funcionando. Pode fazer denúncia eletrônica, eu vou passar os endereços, os telefones de contato, a gente faz análise rápida, porque não adianta, tem muita gente que tem medo, né, de chegar até o PROCON, recorrer ao PROCON. Se eu fizer a denúncia, a empresa vai ser multada, eu não quero prejudicar ninguém, de repente não está errado, a gente faz uma análise. Sempre a gente faz uma análise para a gente ser o mais justo possível, né? Se tiver que arquivar, a gente arquiva. Se tiver que multar a empresa, a gente vai fazer a devida apuração para que essa empresa se defenda, enfim. Mas a gente está na Paulo Setúbal, número 220. O PROCON fica no prédio que abrigava o Fórum Estadual, né, na esquina com o engenheiro Francisco José Longo. É bem fácil o acesso lá, né, Jorge? Muito fácil. Quem quiser ir de carro... Pertinho do ponto de ônibus. Bem pertinho. É fácil para carro ali, quem quiser ir de carro, estacionamento privado, estacionamento público. O ponto de ônibus é na porta, como você bem lembrou. Para ciclo, a gente tem também ele na porta. Mas quem não quiser ir pessoalmente ao PROCON, pode ligar. Telefone 151 e também o 3909-1440, além do nosso aplicativo, que é PROCON, sem o www. Então, procon.sjc.sp.gov.br. Todas as denúncias vão ser apuradas o mais rapidamente possível. E, por exemplo, se for alguma promoção irregular ou algo, né, que foge aí do que é permitido, a empresa pode ser multada? Pode ser multada. As multas começam com R$ 741, vão até 10 milhões de reais. Isso depende do que a empresa promover de abuso, né, e também o porte dessa empresa com a arrecadação que ela tem. Então, tudo isso a gente analisa para ser o mais justo possível. Por exemplo, você deu aquele exemplo da pessoa, quando ela está no site, está um preço, aí ela clica e vai para o carrinho lá com outro preço. Isso cabe multa, por exemplo, cabe. Se tirar foto, se conseguir registrar? Cabe multa sim. A empresa vai alegar que errou, não tem erro. Tem que fazer prevalecer a oferta, tem que cumprir a oferta inicial. Não adianta depois, o preço original não estava. Mas você atraiu o consumidor. Esse consumidor pode ter deixado de fazer um outro negócio numa empresa, de repente, idônea, que estava oferecendo um produto também por um preço muito baixo. Então ele deixou de fazer um negócio e foi comprar contigo e você acabou tratando mal o teu cliente. Mas assim, boas empresas, Vanessa, eu sempre lembro isso, né? Boas empresas trabalham direitinho. Quando elas erram, elas pagam por isso, aceitam pagar por isso, né? Não reclamam. Elas sabem que elas querem manter o cliente. Foi um erro mesmo, talvez. Foi um erro, pode acontecer erro sim, né? Mas ela sabe, ela admite o erro dela e ela quer tratar bem o consumidor. Porque empresas e mais empresas são criadas diariamente. Então, quem não trabalhar direitinho, não vai ficar. O mercado acaba excluindo. Os consumidores sabem hoje em dia, nós temos no nosso site um ranking das empresas, as que são mais multadas. E semanalmente a gente atualiza o nosso site. Então, você pode fazer outros tipos de pesquisas virtuais e você vai saber se a empresa é idônea, se não é. Se ela tiver reclamação, de repente teve sim reclamação, mas ela pagou por aquilo. Ela errou em determinado momento, mas ela já não está mais. O mercado fez com que ela continuasse seu trabalho. Legal, bacana, né? Para quem quiser aí, essa dica é legal também. A gente falando tanto de pesquisa, vai ali no site do PROCON que essas informações também estão lá. E acho que uma outra questão também que é interessante, que você citou, mas é a questão do estoque, né? Então, muitas vezes a gente, né, vai para o carrinho, consegue comprar,
achou que comprou, 2 dias depois vem a mensagem da empresa de que acabou o estoque daquele produto, que ela acabou vendendo mais do que ela realmente tinha. Nesses casos, qual que é o direito do consumidor? Ele tem que fazer prevalecer, a empresa tem que cumprir o que ela realmente ofertou. Ela tem que fazer, o consumidor pode procurar o PROCON exige que a empresa cumpra aquela oferta. A empresa não pode deixar esse consumidor desamparado. Se ela tiver o produto, ela não pode falar, sei lá, eram tantos produtos que eu vendi, passou o número que eu estipulei. Se ela ainda tiver o produto em estoque, ela tem que te oferecer pelo aquele valor. Tem que oferecer, ou então um produto similar, ou então um pouco de valor até acima, com uma qualidade superior para que o consumidor não seja lesado. É o overbooking, né? Como se fosse uma compra de uma passagem aérea. Você não pode ofertar mais do que você realmente tem capacidade para entregar. E às vezes na Black Friday acaba acontecendo. Quero aproveitar, Luciano, que nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse aqui uma mensagem final, uma orientação, para que as pessoas que estão com essa intenção de aproveitar a Black Friday, né? Quais são os principais tópicos que ela tem que pensar antes de realmente ir às compras para ter essa satisfação financeira, sabe? Não se arrepender depois? Sim, a primeira coisa é conheça os seus números. Assim como a gente sabe qual é o nosso peso, qual é a nossa altura, quando a gente ficando mais velho, né? Qual que é a nossa pressão arterial média, e a gente na pandemia aprendeu outras coisas, a gente tem que saber também os nossos números financeiros. Qual é a sua renda, o quanto você gasta por mês que você já tem comprometido antes de fazer um parcelamento. Outra coisa, estabeleça um orçamento e faça uma lista. Procure não fugir dessa lista, porque assim você deixa o lado emocional e volta para o racional para aproveitar bem sim as ofertas e fazer o seu dinheiro render. Que a ideia não é sair endividada dessa promoção. Exatamente, porque se você sair endividado, a gente tem que se lembrar que agora a gente está nesse momento de euforia, Copa, Black Friday, Natal, mas no ano que vem a gente tem aí a matrícula escolar, o filho cresceu, o uniforme não cabe mais, a gente tem os impostos tanto dos veículos quanto dos imóveis, então é primordial que a gente consiga lembrar disso no momento das compras. Maravilha, é isso aí. Espero que a gente tenha atendido a expectativa. Chegaram mais 2 perguntas aqui que a gente não vai ter tempo de colocar aqui no ar, mas eu prometo que eu vou postar aqui as orientações do PROCON e pelo que eu vi aqui das perguntas, essas questões já vão estar respondidas. Quero aproveitar também e destacar, né, para quem está aí conectado com a gente na CBN Vale, aqui no CBN na Rede, a gente está com uma promoção no nosso Instagram. Então, se você quiser, esse é um mês muito especial aqui para a CBN Vale, nós estamos completando 2 anos de operação, então você também vai sair ganhando aqui com a gente. Estamos com alguns prêmios que a gente quer dividir com você. Participe dessa promoção. A gente está aqui nessa promoção com parcerias com Bar do Coronel, Armarinho Fernando, Boutique da Moda, Óculos Poliótica e o Sicredi também. Então vá lá, entre no nosso Instagram, tem algumas regrinhas para você participar dessa promoção. Participe e quem sabe aí você leva um desses prêmios e festeja junto com a gente esses 2 anos de CBN Vale, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui nesse nosso bate-papo e boas compras também, né? Para quem pretende aproveitar a Black Friday. Obrigada, viu, Luciana? Eu que agradeço, Vanessa. Sempre um prazer estar com você e aqui na CBN. Valeu, obrigada, Jorge. Obrigada também. Até a próxima já. Obrigado, Vanessa. Prazer enorme estar aqui com você. Tenho certeza que por onde você passa, o sucesso é garantido, né? E aqui não vai ser diferente, não. Já está sendo de sucesso. Boas compras para todos. Se precisarem do PROCON, podem recorrer. PROCON não é uma ordem que pune muito, não. Pune justamente, né? Informa muito, tanto os consumidores quanto os fornecedores. Obrigada pelo carinho, é isso mesmo. O PROCON, eu acho que ele entra muito nessa questão de orientação também, né? Das pessoas terem informação para a hora da compra, isso é muito bom. É isso daí, o PROCON não é um órgão que só protege o direito dos consumidores, mas é o órgão responsável pela promoção de políticas públicas das boas relações de consumo, informando sempre. Maravilha, é isso aí, gente. Agradeço a sua conexão. Vamos começar juntos essa semana aqui no CBN na Rede. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais programa, tem mais CBN na Rede às 3 horas da tarde. Eu vou estar aqui te esperando. Esse nosso CBN na Rede, que tem produção e edição de Vanessa Vantini e Marcelo Rocha. Nas redes sociais, Ricardo Miguel. Na mesa de som, os trabalhos técnicos de Fábio Leite. A direção geral da CBN São José dos Campos e Vale é de José Geraldo Amoroso Jorge. Esse nosso bate-papo cheio de informação, cheio de orientação, ele está lá no Spotify também. Você pode baixar e ouvir a qualquer minuto, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Uma boa semana. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo.